Everson Santos Cruz, estamos hoje com mais um vídeo aqui do seu canal do mercado imobiliário, Empreende Imóveis. E hoje para falar de um assunto muito importante e complexo, avaliação de imóveis rurais, fazendas, sítios, chácaras, enfim. Já que o agronegócio de uns anos para cá é o que segura a economia brasileira, pelo menos uma década, enfim, grande exportador. Vamos lá falar sobre a avaliação desses imóveis que são tão importantes para a economia brasileira. Vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, direto ao vídeo. Características de imóveis rurais. Vamos ter hoje a videoaula vai ser um pouco diferente, fique conosco até o final. Imóveis rurais nada mais é do que imóveis, conforme eu botei aqui. É lógico que eu sintetizei, porque senão a coisa vai ficar um vídeo de mais de 20 minutos e fica inviável, mas vamos lá, sem mais delongas, direto ao ponto. São imóveis rurais, a definição são imóveis com área contínua, que seja sua localização e que se destine à exploração extrativista, agrícola, agroindustrial, né, o agronegócio, pastagens, matas naturais e artificiais, que geralmente apresentam áreas ocupadas com benfeitorias, conforme eu botei aqui, sintetizei aqui. Aí vale um adendo aqui. Nem sempre, às vezes, uma área com característica rural, ela está no perímetro rural, ela às vezes está no perímetro urbano. Vou dar um exemplo. Aqui perto de casa mesmo, tem uma fazenda que é na área urbana. E não é uma área urbana em termos, não é uma. Então tem toda essa questão do perímetro. Nem sempre, às vezes, vai ter. Lá, acredito, claro, que tenha o ITR, o INCRA, aquela coisa toda. Muito depende da formação dos bairros, dos municípios, e antigamente aquela coisa toda. Mas, às vezes, um lugar que não tem nada, anos e décadas depois começa a ser habitado. Então, tem toda essa questão do perímetro urbano. Vamos lá. Aí temos a classificação quanto às terras, né, que é o solo, que são enquadrados segundo o sistema de classificação da capacidade de uso de terras, no Manual Brasileiro de Levantamento quanto à sua classificação, que é a terra bruta, nua e cultivada, conforme eu coloquei aqui, né? A terra bruta é a terra que não é trabalhada, ela com ou sem vegetação natural. E a terra nua, a terra sem produção vegetal ou com vegetação natural. E a terra cultivada sem cultivo agrícola. E aí vamos quanto à questão da dimensão, né? As medidas, né? Vamos falar um pouco sobre medidas. Pequeno, até 4 módulos fiscais, médio de 4 a 15 módulos fiscais e grande acima de 15 módulos fiscais. Lembrando que em medidas temos alqueires e hectares, na medida sempre rural. 1 hectare equivale mais ou menos a 10 mil metros quadrados, um alqueire aí vai depender do estado, né, porque tem variação em relação a isso, um alqueire mineiro a 48.400 metros quadrados, um alqueire paulista equivalente a 24.200 metros quadrados e um alqueire do norte 27.225 metros quadrados. Aí vamos falar um pouco rapidamente de módulo fiscal, né? A unidade de medida expressa em hectares fixada para município, considerando os seguintes fatores: tipo de exploração predominante no município, renda obtida com exploração predominante e outras explorações existentes no município. Então tem a variação em relação ao município. Legislação própria, né? Cada município tem uma legislação meio autônoma, que embora algumas coisas são regidas pela questão federal, pela União, que embora não predominantes, sejam significativas em função da renda ou da área utilizada, conceito de propriedade familiar. No módulo fiscal, serve para parâmetro para a classificação do imóvel rural, para definir os benefícios do PRONAF. O que é o PRONAF? É um programa de agricultura familiar, né? Sejam eles proprietários, assentados, poceiros, arrendatários, parceiros e meios, que se utilizam da mão de obra familiar e que tem até 2 empregados permanentes, além disso, ou não deve deter, a qualquer título, áreas superiores a 4 módulos
fiscais e no mínimo 80% da renda bruta familiar anual deve ser proveniente de atividade agropecuária e não agropecuária exercida pelo estabelecimento. O agricultor familiar deve residir na propriedade ou no povoado próximo. Então, a gente está falando aqui... Aí tem aqui tem um resumo, um relatório aqui, a tabela de dimensões ou modos fiscais, né, que é toda denominada por estados. As variações são em função que o INCRA determina o modo fiscal para cada município, levando em conta a qualidade do solo, relevo, acesso, etc. Rondônia e Distrito Federal tem um módulo único. Metade dos municípios do Amapá tem 70 hectares e metade 50 hectares, né? Isso aqui tem uma tabela específica para isso, que eu não vou me estender aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Aí vamos com relação às características, considerações em relação à avaliação dos imóveis, né? Localização, acesso à proximidade urbana, proximidade dos sistemas viários de transporte, escoamento de produção, facilidade, comercialização dos produtos, proximidade das cooperativas industriais, assistência técnica agrícola, comércio, indústrias de insumos e maquinário agrícola. É aquela acessibilidade em relação à distância do que você vai precisar munir os imóveis rurais de infraestrutura, né? Capacidade do uso do solo, né, que é tão importante. Tipo do solo, taxa de ocupação possível em relação à área total e atividades produtivas possíveis, a possibilidade de rotação de culturas. Enfim, se o solicitante do parecer técnico do laudo requisitar a análise do solo, devemos encaminhar as amostras coletadas conforme a orientação do laboratório para análise. Aí vamos lá em relação à classificação dos solos, que eu botei aqui, né? 6 solos, de acordo com a Embrapa, né? Alissolos originários de minérios diversos, né? Cambissolos rasos de caráter alumínico, ausência de argila e acumulada. Gleissolos permanentemente saturados por água, apresentam forte gleisação, cores acinzentadas, azuladas e esverdeadas em função do encharcamento. Latossolos avançados, estágios de interperização, normalmente são muito profundos. Nitossolos avançados, estágios de interperização, normalmente são muito profundos. Nitossolos profundos, bem drenados, moderadamente ácidos ácidos a ácidos, né? Argissolos, forte a moderadamente ácidos. Luvissolos, pouco profundos, rico em minerais. Neossolos, constituídos por material mineral orgânico pouco espesso, 30 cm, resistente ao interperismo. Chernossolos, moderadamente ácido ou fortemente alcalinos, com predominância com cálcio e magnésio na sua constituição. E vertissolos, rasos, material mineral entre 25 a 10 centímetros de profundidade. Para vocês terem uma ideia só da complexidade da quantidade de solos, né? Então, vejam que a avaliação rural, o buraco é mais embaixo. Enfim, em relação aqui para algumas outras características, topografia, relevo, variação de níveis são decisivos para a definição das atividades potenciais da área rural, para a determinação da diferença de cotas e da propriedade. Interpretam-se as cartas, mapas que contêm curvas de níveis. Pode ser elaborado também um perfil topográfico da propriedade. A questão do plano e altimétrica, né, toda, né? Hoje você tem tudo isso via satélite e é tudo mais prático, né, trabalhar hoje, né? Enfim, você demarca tudo até via satélite. Cobertura vegetal, identificação, percentuais de existência de cobertura vegetal, exigências ambientais estaduais, as exigências de desmatamentos, que é tão falado hoje aí, a questão da ecologia, do clima, né, variam de acordo com as leis estaduais. As áreas rurais que possuem autorização de desmatamento pelos órgãos competentes são naturalmente mais valorizadas.
reservas naturais, área de preservação permanente, crédito de carbono. Os recursos hídricos, vamos falar um pouco da parte de água, né? Rios, o que passa embaixo, né? Em cima, rio, riacho, nascente, açude, poço, canal de irrigação, sistema de pivô de irrigação. Em alguns estados é possível registrar no departamento de correspondente os recursos hídricos das propriedades rurais para controle de demanda e fiscalização, o mapa pluviométrico, as benfeitorias, né, que são as construções, né, sede, galpão, né, curra-lama, né, instalações, cercas, rede elétrica, máquinas, equipamentos, sítios e armazéns. Para avaliação de áreas rurais, utilizamos sempre o método comparativo de dados de mercado, considerando os valores estabelecidos para cada região em função do tipo de atividade de cada propriedade. Né? O área que se destina bem. Né? O georreferenciamento aqui, por fim, né? Georreferenciamento é a definição dos limites das áreas, dos vértices, das coordenadas e das delimitações das áreas rurais através das medições realizadas em campo e equipamento de precisão. Aí é o que eu estava falando, GPS, aqui vai muito a questão de fazer parcerias, se forem corretores de imóveis, avaliar com a questão dos engenheiros agrônomos e topógrafos e aquela coisa toda, né? Mais de um assina muitas das vezes. E a questão geográfica toda, né? E com fixação de marcos nos limites do imóvel. Né? Somente empresas credenciadas pelo INCRA podem fazer o serviço. Este levantamento realizado por essas empresas deve ser registrado no registro de matrícula do imóvel conforme o memorial descritivo da medição realizada. Né? Esta exigência passa a ser obrigatória a qualquer tipo de processo e exigida por todos os órgãos, seja federais, estaduais e municipais. Né? Isso foi a partir de mais ou menos 31 de outubro de 2005, a partir de. Né? O primeiro georreferenciamento foi estabelecido através da Lei 10.261 de 2001, por dois fatos políticos importantes. Vamos para finalizar aqui. O primeiro foi a pressão da comunidade internacional para que o país organizasse sua vertente rural, de forma a continuar a receber verbas internacionais para os projetos localizados nas áreas rurais. O segundo fato foi o trabalho desenvolvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, a CPI da grilagem, né? Que levantou o verdadeiro caos que se encontra o sistema registral brasileiro rural. Né? Como exemplo extraído da CPI, pode ser citado o caso do município de Babaçulândia, no Tocantins, onde a área registrada de imóveis representa o dobro da área do município. Não faz sentido, óbvio, né? Só para vocês terem uma ideia. Pela Lei 10.267 de 2001, a responsabilidade civil e criminal das informações é compartilhada pelo registro de imóveis do proprietário que identifica os limites de sua propriedade e profissional que assina a planta e o memorial descritivo. Com o novo sistema público de registro de terras, surgiu o CNIR, né, CNIR, Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que terá uma base comum das informações gerenciadas pelo INCRA e pela Receita Federal, sendo compartilhado por diversas instituições públicas federais e estaduais, produtoras e usuárias de informações sobre o meio rural brasileiro. Enfim, isso aqui é um resumo, pessoal, só para vocês terem uma ideia, fazendo um breve relato aqui, como a avaliação de imóvel rural envolve muita coisa. Então é uma complexidade só. Eu fiz aqui um breve esboço geral de tudo, né? As classificações, dei um breve relato aqui. Enfim, é difícil até decorar tudo isso, de tanta complexidade, mas tem que estar sempre olhando as leis que mudam a qualquer tempo, as questões hoje, tanto do clima, que envolve, né, o solo todo, né, as fazendas brasileiras todas aí, a questão toda do meio ambiente, que não pode ser deixada de lado como sempre, afinal nós dependemos disso, e o meio rural todo, a gente sabe que a economia brasileira hoje, toda em relação a insumos e a toda a produção, setor primário, tudo depende do agronegócio. Hoje a questão do agronegócio é pauta em qualquer reunião
do meio, não só agrário, mas enfim, qualquer tipo de... O Brasil produz muita commodities, né? Então tem toda essa questão aí socioeconômica, política, qualquer coisinha aí, você vê a guerra aí, por exemplo, que está acontecendo na Ucrânia, muda tudo o cenário, até porque muita coisa é cotada em dólar, e aí mexe com o mercado, qualquer flutuação aí de câmbio, enfim, muda tudo. Então, pessoal, é muito importante isso aqui, só para vocês terem uma noção geral aqui. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, um relatório geral aqui. E é isso, no que precisarem de nossa consultoria e assessoria, as informações estão aí embaixo. Se inscrevam no canal, compartilhe, divulguem, né? Seja membro do canal, assista e maratone os nossos vídeos e aperte o sininho das notificações para ser avisado de novos vídeos. E esse aqui é um canal voltado para o mercado imobiliário e nós não poderíamos deixar de falar sobre avaliações de imóveis rurais. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!